Boa tarde, quero dar as boas-vindas a mais uma sessão do Minhoca Imagem, uma sessão absolutamente inovadora hoje em termos de caso que vai mudar conceito que muitas pessoas têm sobre muita coisa, para quem está aqui e para quem está online. O grupo é o de sempre, daquele lado mais afastado de mim, a doutora Mariana, que vai resolver o caso no slide do eletro, como sempre, pois o Paul, que vai, quem sabe, contribuir em alguma coisa. Lá do lado de lá está o nosso híbrido, Antônio Carlos Tito Paladino. Eu quero avisar para todo mundo que ele agora é médico da seção de tomografia e ressonância também. Ele é o primeiro médico híbrido. E ao meu lado, a super competente e responsável chefe da medicina nuclear do Dante, do Fleury, a doutora Paula Ismânio. E do meu lado, como sempre, a nossa chefe geral, a doutora Edileide, que vai apresentar os nossos residentes. Ok, boa tarde a todos. Mais um caso desafiador. Esse, eu acho que é de todos o mais desafiador, né, Ibrahim? Nós fizemos já mais 5 reuniões entre nós para chegar a uma conclusão diagnóstica, e aqui, entre nós, temos divergências de opinião, né? O doutor Tito tem uma opinião, o Ibrahim tem outra, eu tenho outra. Então, vamos ver o que a gente chega no final, num consenso. Nesse caso, que parece que ele é membro da família, né? É verdade. Então, vamos começar. O nosso apresentador será o doutor Vitor, e a doutora Mirelle vai ser a debatedora no final, ela deve estar chegando. Então, vamos começar, doutor Vitor, por favor. Boa tarde a todos. Eu me chamo Vitor Joaquim, sou R1 de Cardiologia. Primeiro, gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui, todos que estão online, cumprimentar a nossa equipe de especialistas. Obrigado, doutora Edileide, pela oportunidade aqui. Vamos começar, primeiro, com uma provocação, né? Frente a esse eletrocardiograma, qual seria a sua conduta? Acho que aqui não ficam muitas dúvidas, né? Quem acha que é a letra A, levante a mão. Ninguém, cardioverteria. O choque, letra B, quem é a favor? Letra C, todas as anteriores. Todas as anteriores. Bom, aqui é uma brincadeira, né? Mas e se após o choque, numa investigação, com o paciente estável, você se deparasse com essas imagens? Bom, fica aí o pensamento, né? Vamos seguir? Nossa história começa na Bahia, no dia 5 de maio de 2015, quando EPB, indivíduo masculino, 56 anos, hipertenso, dislipidêmico, portador de HPB, fazia uso dessas medicações, AS, hidrocloro, simvastatina e tansulosina, e tinha uma história familiar de 2 tios falecidos por morte súbita por volta dos 50 anos de idade. Ele procura o pronto-atendimento por queixa de uma precordialgia, dispneia e sudorese, iniciados há cerca de 5 horas. Ele tinha uma pressão de 140/80, uma frequência de 160, frequência respiratória de 22. E, nesse momento, eu gostaria de convidar a doutora Mariana para dissertar um pouco sobre o eletro da entrada. Bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Em primeiro lugar, a gente está diante de um paciente, homem, de 56 anos, com uma dor precordial, pelo que eu entendi, típica para a doença arterial coronariana. É isso? Tá. Correto. Então, temos um paciente. Esse eletro aqui, qual é o diagnóstico desse eletro? Eu não quero que vocês pensem em taquicardia ventricular, eu não quero que vocês pensem em taquicardia supraventricular com aberrância. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam nesse eletro é uma taquicardia de QRS alargado. Ponto final. Tá? E por que eu quero uma taquicardia de QRS alargado? Porque, a partir do momento que a gente está falando que esse paciente tem dor precordial no pronto-socorro, ele tem manifestação de instabilidade.
hemodinâmica. Então, esse paciente, a conduta é cardioversão elétrica e ponto final, tá? Indiferente se ele tem, se ele seja supraventricular ou ventricular. E eu digo até mais, hoje o que a gente tem é, se o paciente vem com uma chance, uma probabilidade de ter doença estrutural e vem com uma taquicardia de QRS alargado, a chance dele ter uma taquicardia ventricular é altíssima. Geralmente, mais de 80% das vezes a gente está diante de uma taquicardia ventricular, tá? Outra coisa, o que a gente sabe hoje, inclusive já em diretriz, que na última da Europeia de 2022, o que me diz? Paciente com taquicardia de QRS alargado, com baixo risco de sedação, ele não falou nem instabilidade hemodinâmica, a conduta é cardioversão elétrica. Então, não importa o que tenha esse paciente, o diagnóstico da origem da taquicardia. Esse paciente tem uma taquicardia de QRS alargado e a conduta é cardioversão elétrica. Bom, perfeito, né? Então, foi procedida a cardioversão elétrica, o paciente necessitou de intubação orotraqueal e foi aberto para ele o protocolo de síndrome coronariana sem supra. Já visto que não havia supra no eletro, pós-reversão. Troponina e CKMB eram negativas e, após 2 dias de internação, ele recebe alta com solicitação de um CAT ambulatorial. Aqui está o eletro pós-reversão. Doutora, eu gostaria de comentar. Bom, esse paciente é um paciente que tem ritmo sinusal, onda P positiva em D1 e D2, negativa em AVR, negativa a onda P plus, minus ou minus em V1, o dele está bem negativa, e positiva em V6. Em relação a intervalo PR, o intervalo PR está normal. Em relação a onda P de pato, ela tem uma onda P, ele tem uma onda P que é um pouco mais alargada, então ela é maior em tempo e um pouco maior em amplitude. Mas não me parece que tem uma sobrecarga de átrio direito lá em D2, tá? A onda P alargada em D2, vocês já sabem que a gente não fala de sobrecarga de átrio, a gente fala de bloqueio intratrial. E, na minha opinião, aqui não tem. Quando eu corro para V1, ele tem uma onda P com sinal de Morris muito importante, né? Então, ele tem aí, ótimo. Ela tem uma sobrecarga, ele tem uma sobrecarga de átrio esquerdo, que ele tem um Morris importante, que continua lá em V2. Em relação ao complexo QRS, ele é estreito, ele não está atrasado, ele não tem bloqueio. Mas, em relação à amplitude, ele tem uma amplitude extremamente alta, né? Mostrando que aí, por exemplo, ele tem peguerolopreste, que é o S do D3, com S, que é o S do D4, com S de alguma outra derivação maior do que 28 em homem, só por V3 e V4 já está quilométrica, então ele tem critério de sobrecarga de ventrículo, ele tem alteração de repolarização, que seria aí o padrão de strain também. Então, o diagnóstico eletrocardiográfico desse paciente é um ritmo sinusal com sobrecarga de átrio esquerdo e sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mariana, esse paciente é hipertenso. Você acha que esse eletro seria condizente com o diagnóstico de hipertensão? Sim, poderia ser. Principalmente se ele é mal controlado. Perguntas. A segunda para você. A primeira é, quanto tempo depois daquele eletro foi esse? Eu peguei o registro, né, revisão do prontuário, não tem esse tempo exato. Tá? Mas mais ou menos um dia, 2? Não, dentro de um dia, com toda certeza. Horas. Horas, tá. Como é que fica a hipótese de síndrome coronária aguda agora com esse eletro, Mariana? Porque a gente estava conduzindo um paciente que tinha dor, que a gente achou que a dor era típica de DAC, e ele abriu com um quadro com uma taquicardia, QRS largo, a gente achando que era por complicação da isquemia. Agora veio enzimas negativas e esse eletro te ajuda a pensar em DAC ou diminui a possibilidade de DAC? Doutor, quando a gente pensa em oclusão coronariana aguda, em síndrome coronariana aguda, a gente tem um tripé, né? A primeira é quadro clínico. Então, a clínica é soberana, tá? E a partir do momento em que eu penso em síndrome coronariana aguda com paciente com a probabilidade alta de ter, então é diabético, é homem, não sei, hipertenso, então ele já vem com uma probabilidade alta com uma dor muito característica.
o eletrocardiograma, mesmo na oclusão, então não estou nem dizendo de uma síndrome coronariana aguda, nem numa angina instável, por exemplo, mesmo o eletro da oclusão coronariana aguda, ele pode ser normal ou ter alterações pequenas, né? Então, assim que a gente está tentando de tirar a oclusão coronariana se manifestando apenas com um supra de ST, mas ele se manifesta de outras maneiras, de eletrocardiográficas, inclusive pode ter o eletro normal, né? Então, o que a gente sabe desse eletro é que não tem uma oclusão coronariana aguda, mas que, de fato, isso ainda permanece, a hipótese, sim, tem que permanecer. Perfeito. Queria aproveitar e te dar os parabéns pelo excelente fórum sobre o tema. Obrigada. Continuando, o nosso paciente, relembrando, ele foi de alta, com marcação de CAT ambulatorial, e um mês depois ele estava aqui em São Paulo. Nesse período de um mês, ele sentia dor precordial ainda aos esforços, piorando progressivamente, e devido a um novo paroxismo álgico desse quadro, ele interna aqui no Instituto Dante Pazanese, com um diagnóstico inicial de angina instável, né? Tinha uma troponina negativa e um eletro sem alteração do segmento STT. É realizado um eco, onde tem um átrio de 34, ventrículo de 57, uma fração de ejeção de 50%, e com uma acinesia segmentar, né? Ali basal de parede anteroseptal, com hipocontranquilidade das demais paredes. A partir daí, então, é realizado o CAT, que mostra uma lesão ali de 50% em terço médio. A princípio, não parecia ser a culpada desse quadro, né? Então, para se aproximar mais dessa etiologia, foi solicitado uma cintilografia com teste de esforço, porém, durante o esforço, aconteceu isso. Se a doutora Mariana pudesse comentar, por favor, o que aconteceu aqui. Quer comentar, Carolzinha? Não. Ele vem fazendo um teste ergométrico e está numa taquicardia sinusal, muda completamente esse QRS, ele faz uma taquicardia de QRS alargado, sustentada, que ele está entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, e lá no final, eu imagino que tenham parado o teste ergométrico e tenham feito algum tipo de conduta lá no final. Ele sai, tem ainda mais uma... Aí fizeram a lidocaína, demorou mais um tempinho e depois ele entrou aí no ritmo sinusal, está numa taquicardia sinusal. Bom, perfeito. Então, o teste foi abortado, né, por conta disso. E eis aqui o eletro logo após a reversão da arritmia, né, que seria, então, a fase de recuperação aí, pós-esforço. Eu vou fazer uma pergunta aí para a Mariana e para vocês. Lidocaína é a droga de escolha para reverter no pico do exercício esse tipo de taquicardia? Eu imagino que seria o protocolo do ACLS que a gente faz na prática no agudo, né, no paciente agudo. Não imaginaria que seria lidocaína droga de escolha para fazer. Não sei se teve algum tipo de contraindicação à mildarona ou alguma outra coisa que justificasse não sei se viram que pensaram em alguma coisa de taquicardia de QRS alargado, pensando em QT mais alargado, não sei qual que foi o raciocínio no momento, mas habitualmente não seria lidocaína, não, seria a própria mildarona. E eles valorizaram, Mariana, esse infra de ST de D1 e AVE que não estava presente no eletro inicial. Valorizaram muito essa alteração em relação a ECG prévio. Eu não achei tão significativa assim. Você valorizaria? Doutora, vou passar o microfone para a Carol, mas uma coisa o que a gente vê é, diante de uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, nós vamos ter alteração do segmento ST. Habitualmente, nós temos alteração de repolarização infralateral. A própria taquicardia pode modificar o segmento ST. Então, isso pode ser decorrente tanto da sobrecarga associada à taquicardia supraventricular, na minha opinião. Não sei o que é a Carol. Pós-taquicardia, né, pode alterar o segmento ST e não denota a isquemia. E na vigência de sobrecarga de ventrículo, também a gente não avalia o segmento ST. Então, eu não levaria isso em consideração, não laudaria como positivo pela essa alteração e também não faria a lidocaína.
Desculpa, eu não entendi. Você laudaria como positivo? Não, só pela alteração do segmento ST. Só laudaria como arritmia. Isso, alterado pela arritmia. Se é isquêmico ou não, aí eu já não sei. Até pós taquicardia ventricular, a gente Exato. pode ter a memória, né, Exato. da própria reversão. Então, não só a taquicardia sinusal, mas pós a taquicardia ventricular também sustentada. E tem que abortar a injeção mesmo? Ou pode injetar nessa condição? Não, pode injetar, a menos que o paciente esteja instável. Do ponto de vista de imagem, não tem nenhum problema, né? Não vai afetar a imagem. Até é bom, porque para a gente saber, no momento da injeção, é o momento em que houve a taquiarritmia, Se isso tem né? relação com isquemia ou não, né? Se a arritmia tem relação É com até isquemia. bom para ver se a isquemia, se a arritmia é isquemia, e aí depois que a gente injeta esse radiofármaco, ele tem uma meia-vida de 6 horas, pelo menos. Então, a gente pode adquirir a imagem até 6 horas. Vamos supor que ele tivesse uma instabilidade, poderia receber a injeção do fármaco, ser estabilizado no PS, onde fosse, e depois de 6 horas ele retorna para adquirir a imagem que vai representar o momento da injeção. Bom, nesse quadro aqui, foi suspenso o exame antes da administração do radiofármaco, ele acabou que não foi administrado. E, nesse momento, eu gostaria de perguntar a todos aqui, com tudo que temos até agora, qual seria o diagnóstico mais provável? O que vocês acham? Quem quer comentar? Tito, Guilherme? O Tito defendeu aqui infarto e arritmia na fase aguda. Por que você pensou isso, Tito? Bom, Eduardo, leva o microfone até o Guilherme. hipótese nenhuma. Para quem que você perguntou? Para o Guilherme. Então, o Guilherme achou que era DAC e outra cardiopatia, foi isso? Chagas, né? Pode ser. Acho que pode ser DAC uma outra cardiopatia. Seria a letra B, sua opção. Quem pensa... Carol, o que você acha? Com certeza, outra cardiopatia. DAC isolada, ninguém acha que não, né? Ser um infarto, uma arritmia de fase aguda. Não, né? Vamos em frente. Posso fazer uma pergunta, Pode. doutor Ibrahim? Doutor Ibrahim, tem pouco tempo, mas o senhor começou a fazer a tomografia de coração, né? E nesse caso, sem eu ter feito angiotomografia de coronária, se eu tivesse visto só lesão na carótida, vi lesão na carótida num paciente que teve uma arritmia num teste ergométrico, eu não consigo laudar o teste com toda a acurácia, igual a Carol comentou, a gente pode dizer que ele não tem DAC só por não ser um achado característico no teste? Ou obrigatoriamente, nesse caso, por exemplo, a gente estudaria a coronária? Excelente pergunta, Tito. Eu vou pegar os dados do isquímia, né? Que em mais de 50% dos pacientes sem isquemia você tem doença arterial coronária. E é importante a gente lembrar que uma coisa não é sinônimo nem antônimo da outra. Quando você faz o teste anatômico, você está atrás de saber se existe ou não aterosclerose coronária. Quando você faz o teste funcional, você está atrás de saber se existe isquemia ou não. Então, não é porque tem lesão na coronária que necessariamente tem isquemia, e não é porque não tem isquemia que não tem lesão na coronária. Então, a gente precisa de uma evidência anatômica de que a aterosclerose existe. E a gente precisa saber por que esse paciente está fazendo essa arritmia toda, né? Uma TV sustentada, assim, por quê? Né? Será que ele teve um infarto recentemente? Né? Tem uma DA com 50% só, né? Não tem nenhuma artéria ocluída. Vamos em frente? Então, a partir dessas hipóteses, qual o próximo passo agora? Nós tentaríamos novamente fazer um novo teste de esforço com cintilo? Faria uma cintilo dessa vez com dipiridamol? Faríamos um CAT com FFR ou apenas observaríamos? O que vocês acham? Guilherme quer responder de novo? O João, não? Vocês têm que escolher uma opção aqui. MIB com DIP. Olha, você ganhou. Mas se repetiria um teste com tanta arritmia assim, eu teria medo. Fazer um novo teste desse paciente. E sem A minha medicação, resposta em com 2000 medicação não sobe a frequência, não é tão eficaz. A minha resposta em 2016 seria diferente de hoje, porque hoje seria a alternativa C, novo CAT com FFR. Eu faria isso Em também. 2016, não, porque não tinha. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai decidir o caso, né? Mas
você tem razão, ele tem uma prova evidente que ele tem uma placa coronária na DA. A questão é se ela é significativa ou não. E aí, como a gente investiga isso, você pode fazer. Na época, se tinha só praticamente a opção não invasiva. Hoje, a gente dispõe do FFR invasivo, e para um caso como esse, acho que vocês estão cobertos de razão. Mas só colocar temporalmente essa observação. Bom, foi optado por fazer uma nova cintila com dipiridamal no dia seguinte, porém, no dia seguinte, antes do exame, o paciente apresentou angina em repouso, que levou a ser suspenso e, após discussão em equipe, foi decidido por um novo CAT com OCT. O OCT identificou um diâmetro luminal mínimo na DA de 1,89 milímetros, que acabou por indicar, então, a angioplastia com stent. Para quem não sabe o que é o OCT, ela é uma tomografia, chama tomografia, mas não tem nada a ver com a tomografia que vocês conhecem, que se faz para crânio, coronária, etc. Esse é um exame feito por cateterismo, você leva por dentro do catéter guia um catéter de fibra óptica muito fino, até a porção que você puder ir, e nesse catéter a luz não sai frontal, mas a luz sai perpendicular à ponta do catéter. E ela vai sendo refletida pela parede do vaso. A luz é o que tem de mais fino e preciso. Então, esse é o método que tem a maior definição anatômica e é fundamental para algumas coisas. Por exemplo, é o único exame que, em vivo, te permite avaliar a espessura da capa fibrótica. Para saber se é o tal ateroma de capa fina ou não, é o OCT que vai dizer para a gente isso. Ele é um exame que tem uma capacidade de medir a luz do vaso perfeitamente. Ele mediu 1,89. O que quer dizer isso? Não sei. Não sei porque não está escrita a referência. Uma luz mínima de 1,89 num vaso de 2,5 é praticamente normal, uma redução aí de 30%. Uma luz mínima de 1,89 num vaso de 4 milímetros é uma lesão significativa, porque ela passou a faixa de 60%. Então, para saber qual é o impacto que isso teria, a gente teria que ter a luz. Agora, eles podem ter decidido tratar por outras coisas. Por exemplo, eles podem ter encontrado sinais de vulnerabilidade na placa, já que o evento agudo não tinha sido tão antigo assim. De repente, isso vai lá e encontra o tal ateroma de capa fibrótica fina, com grandes lagos gordurosos dentro da placa, que são considerados sinais de vulnerabilidade. Então, por isso tem. Eles colocaram um stent de 3 milímetros, então, artéria de... Perdão, na verdade, eles fizeram uma pós-dilatação com 3,5, então, era um vaso grande, aí 1,8, 1,9 milímetros começa a ser realmente uma lesão um pouco maior, mas é isso que quer dizer OCT, e é um método anatômico, é o gold standard dos métodos anatômicos. Outra vantagem do OCT é avaliar se ficou bom o resultado do stent, né, Ibrahim? Isso é muito interessante, eles colocaram também aqui. Muito bom, principalmente para ver pequenas linhas de dissecção que ele vê melhor que ninguém, por isso que ele diz que o stent está bem expandido, bem aposto. Bem aposto quer dizer que ele está todinho colocado quando tem espaço entre a parede do vaso e as hastes dos stents, né? E sem sinal de dissecção. Eu acho isso muito bacana, né? Saber que realmente o negócio ficou bem feito, É lindo, né? é lindo, é lindo. Reconstrução 3D, então, é maravilhoso. Eu gostaria, se eu fosse fazer um stent, eu gostaria de fazer um OCT. Vamos lá. Bom, parece, então, que chegamos à conclusão do caso, né? Não. Porém, não. Após a angioplastia, houve, de fato, melhora dos sintomas, mas foi mantida uma disfunção de VE e o Holter realizado evidenciava períodos de taque ventricular não sustentada. E, então, dessa vez, sim, conseguimos realizar uma cintilografia. E eu gostaria de convidar a doutora Paola para... Mas agora com dipiridamal, né, Vitor? Exatamente. Não mais o teste. Bom dia a todos. Obrigada, Ibrahim e Edileide, pelo convite. Então, vamos comentar um pouquinho, né? Ou seja, no momento daquele ataque à arritmia, poderia, sim, ter sido injetado o radiofármaco, mas é que, às vezes, a equipe fica tão estressada em tentar, o mais breve possível, socorrer, né, o paciente, que poderia ter evoluído para uma fibrilação ventricular, uma parada cardíaca e tal, e que, às vezes, não pensou em administrar o radiofármaco, né? Poderia ter sido feito. Mas, normalmente, a gente é contraindicado qualquer tipo de estresse depois antes de 24 horas, né, de um evento
tem que esperar 24 horas de um evento agudo instável, né? Então, se ele teve dor, eu tenho que esperar 24 horas sem dor para fazer um novo tipo de estresse. Né? E assim, dipiridamol, bom, se o que desencadeou, partindo do princípio que o que desencadeou ataque à arritmia foi o exercício, não vou repetir com o exercício. O dipiridamol, o princípio é diferente, né? É por um redirecionamento do fluxo sanguíneo, ou seja, ele vai provocar uma hiperemia na área em que não tem obstrução, em detrimento da área que tem uma estenose, que vai aparecer uma menor captação do radiofármaco, por um menor fluxo sanguíneo, né, relativo. Então, nem sempre eu estou provocando uma isquemia real, só se tiver dependente de circulação colateral. Então, em termos de imagem, vai ser o mesmo efeito, mas em termos de estresse, é bem diferente. Então, para esse paciente, eu diria que é mais seguro, por quê? Porque tem uma elevação menor da frequência cardíaca, né? Então, assim, não provoca tanto desequilíbrio oferta e consumo. Se essa arritmia foi desencadeada pelo aumento da frequência cardíaca, da PA sistólica, aumento do duplo produto, o dipiridamol não fará isso, tá? Então, possivelmente, seria aí o tipo de estresse mais indicado. Bom, a imagem de perfusão, né, ela tem algumas características. Acho que eu vou explicar um pouco mais, porque possivelmente vocês estão começando agora e não estão familiarizados, porque não passaram na medicina nuclear ainda, né? Então, a gente injeta um radiofármaco, né, que é uma substância ligada a um isótopo radioativo, no caso da substância é o MIB, né, metilbenzilgonidina, porque tem afinidade pelo músculo cardíaco. Então, ele só vai mostrar a captação onde é músculo cardíaco. Dentro, a cavidade não capta, tá? E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou fatiando, né, do ápice para a base, do septo para a parede lateral, da parede inferior para a anterior. E eu vou colocando. No computador, a gente faz fatias de 3 milímetros, tá? Aí eu posso colocar quantas fatias eu quiser para analisar. Aqui a gente coloca num display, sendo que a primeira fase é de estresse, né, em decúbito dorsal. Como a gente tem muito artefato por atenuação diafragmática, a segunda linha a gente sempre faz aquisição pós-estresse em decúbito ventral, né, para a gente analisar melhor a parede inferior, e a terceira fase é o repouso, que é o padrão basal, porque o objetivo é verificar se o estresse com dipiridamol está provocando alguma alteração nessa distribuição do fluxo sanguíneo que possa mostrar que o estresse está induzindo uma isquemia. Então, vou procurar alguma coisa que não tem no basal e que teria nas etapas aqui de pós-estresse, decúbito ventral e dorsal. Então, aqui do ápice para a base, eu vou fazendo fatias, como se eu estivesse olhando de frente para o coração, né, de tal forma que a parede anterior em cima, que vejam que é o território que foi dilatado da DA, que está ótimo, né? Parede septal do lado esquerdo, lateral do lado direito e parede inferior embaixo. Que a gente percebe aqui que não tem nem uma área que seja diferente, né, pós-estresse normal no repouso, ou seja, não foi induzido uma isquemia. Tem um achado aqui no segmento basal da parede inferior, mas que como a cavidade está aumentada, né, agora vocês vão ter que acreditar em mim, porque vocês ainda não viram um exame normal, que a cavidade é pequenininha, mas, em geral, quando a cavidade está aumentada, né, a gente sempre observa que capta menos aqui na parede inferior, tá? Mesma coisa no septo basal, que é septo membranoso, plano valvar, então capta menos. Mas, em termos de isquemia induzida pelo dipiridamol, pela prova farmacológica, não tem em nenhum dos cortes, tá? Então, o que chama atenção aqui, aqui olhando do septo, indo para a parede lateral, eu tenho parede anterior, ápice, parede inferior, né, que é essa parede inferior aqui, mais ínfero-septal, que tem uma captação persistente menor. E nesse corte, olhando o coração de baixo para cima, né, eu tenho septo, ápice, parede lateral. Bom, aqui eu vejo que não tem uma área de hipocaptação sugestiva de isquemia, tá? Tem alguns achados que a gente, analisando assim com cuidado, a gente poderia descrever que a cavidade está aumentada e que tem um ponto quente, ou seja, é mais espesso essa área do septo e da parede ínfero-septal, talvez até seja aqui na inserção de VD, que a gente consegue ver pós-estresse uma captação, pode ser que tenha um espessamento maior aqui ou alguma coisa envolvendo o ventrículo direito também, mas vejam, a perna do septo está mais grossa que a perna da parede lateral, vamos dizer assim. Normalmente é ao contrário.
Por quê? Por causa do plano valvar, o septo capta menos e não é tão espesso quanto a parede lateral. O esperado é encontrar um ponto quente na parede lateral e não no septo. Então, quando eu vou descrever esse exame, eu diria que a ausência de sinais de isquemia induzida pelo estresse farmacológico, aumento da cavidade e sinais sugestivos de espessamento aí, na parede inferoseptal. Nós não podemos dizer se é hipertrofia, porque é um método funcional. Tá? Eu descreveria aqui como uma hipocaptação também persistente no segmento basal, possivelmente devido a artefato por atenuação, já que nesses cortes não tem. Não vou dizer que é um infarto na parede inferolateral, por exemplo. Tá? Bom, aí quando eu vou para o próximo, vocês vão ver que a contratilidade, ela é difusamente acometida. O que eu faço aqui? Eu vou reconstruir o ventrículo. Essa linha verde quadriculada é como se fosse o contorno endocárdico. E aí eu vou ver o quanto está se afastando em sístole máxima desse contorno aí gradeado verdinho. Vejam que, normalmente, é para esvaziar praticamente a cavidade, né? A contratilidade tem que ser, né? A diferença entre a sístole e a diástole tem que ser bem grande. Então, mas eu vejo que é de forma uniforme, não piora com estresse, que todas as paredes têm uma contratilidade menor. Então, tem uma hipocinesia difusa, que é uma outra coisa que vai contrário a uma alteração da contratilidade estresse induzida, sugerindo isquemia. Então, é um padrão de uma alteração funcional de padrão não coronariano, na imagem, tanto da perfusão quanto da função. A fração de ejeção basal era 44%, e pós-estresse não houve queda da fração de ejeção. Geralmente, quando é estresse induzido por isquemia, diminui a fração de ejeção. E, às vezes, a cavidade dilata no pós-estresse. Aqui a cavidade já é dilatada desde a fase basal. Tá? Mais uma que a gente adquiriu... Opa, acho que não entrou aqui o slide. Mas, assim, eu também, nesse caso, quando tem um aumento do QRS, ou aqui não tinha nem aumento do QRS, mas se eu quiser falar, bom, será que vale a pena eu colocar um ressincronizador ou um dispositivo para um paciente que está fazendo? Do ponto de vista de alteração do sincronismo, né, acho que esse slide aqui não entrou, não sei por que apagaram, mas o exame mostra que não tem alteração do sincronismo, né? Era um exame que mostrava a base do histograma curtinha, mostrando que, apesar de uma hipocontratilidade, não tinha uma alteração do sincronismo. Então, tem uma discreta alteração funcional difusa e não tem um padrão isquêmico. Possivelmente, talvez uma miocardiopatia, que aí a Edileide vai continuar a história, porque eu realmente não conheço o caso. Excelente. Até agora a gente não tinha informação de aumento de espessura de septo, né? O eco não nos falou. Ok, vamos em frente. Esse ponto quente foi a primeira vez que entrou a história da Por isso que eu valorizo bem a cintilografia nesse aspecto. Não é o primeiro caso. Não né? é o primeiro Você caso. valoriza isso. Bom, dando prosseguimento, gostaria de convidar o Dr. Paulo para comentar a ressonância. A velha, só a velha. Tira nos exames novos. Se tiver lá, você para. Bom, boa tarde com todos. Como sempre, muito grato compartilhar com todos vocês e aprender muito também. Queria começar falando, o pessoal aqui que está começando e tudo, é importante vocês terem na sua cabeça a importância dos métodos diagnósticos, né? Muitas vezes a gente quer a resposta fácil no método diagnóstico, e às vezes não é muito assim. O raciocínio clínico é da pessoa que está acompanhando, que conhece todos esses comemorativos clínicos e a informação do método que vai ajudar vocês a esclarecer. Eu falo isso do ponto de vista geral, porque a gente, quando vê a imagem, também vai criando um raciocínio, porém, não acaba tendo todos esses comemorativos que faz essa reunião uma coisa muito importante, entender o raciocínio e a importância de cada método. Tá? Então, eu estou falando isso porque a Paula já tinha chamado a atenção um ponto quente no ventrículo direito. Então, o ventrículo esquecido tem que ser lembrado, tem que ser olhado. E, muitas vezes, o Tito sabe muito bem, a ponta acaba sendo um pouco difícil de enxergar em alguns determinados pacientes. Então, quando a gente já começa a ver logo de cara nesse exame, a gente vê que tem um aumento da espessura na porção apical do ventrículo direito. Então, quando a gente vê esse padrão de imagem já nessas imagens iniciais,
a gente vai criando o raciocínio de algumas doenças que pode causar esse tipo de aumento de espessura, né? E aí vem uma palavra que vocês vão aprender ao longo da sua vida, de cardiomiopatias restritivas. Então, como que vocês enxergariam um paciente com um quadro clínico que estava batendo muito mais para DAC, um paciente que tem um aumento de espessura no ventrículo direito? Então, vejam como vocês observam que o lado direito, o ventrículo direito, não tem um padrão clássico e também não bate com a clínica de uma EC direita, pensando em uma clínica restritiva. Isso só criando um raciocínio junto com a imagem, tá? Quando a gente já começa a ver essas imagens em eixo longo, a gente percebe algumas coisas interessantes, tá? Do lado esquerdo, vocês têm uma imagem de cine, ou seja, o coração ao longo do ciclo cardíaco, ele está batendo, tá? Vejam aqui como a cavidade do ventrículo direito acaba sendo de menor tamanho em relação ao lado esquerdo e que a ponta está sendo ocupada. Aquilo que a gente vai confirmar mais na frente. Será que músculo? Será que tudo isso é um trombo? Então, vejam que ele dá informações que ela contrai. Então, se ela contrai, tem que ser músculo, né? Então, essas características, a gente vai analisando essas imagens, mesmo sem caracterizar o tecido. Vejam como o ventrículo esquerdo tem uma contratilidade reduzida, discreta, mas também ele é difuso, ou seja, ela não está contraindo simultaneamente, como a Paula mostrou, não está contraindo tudo normalmente. Vejam como já chama a atenção os pontos pretos aqui no subendocárdio, que ela vai acometendo difusamente, tá? Isso eu vou descrever mais na frente, mas lembrem dessa imagem agora, tá? Esse 1cine3 é muito interessante a gente ver, justamente quando pensa em doenças valvárias, aqui tem a aorta, e aqui tem a mitral. Então, a gente vê que o fechamento delas é adequado e até a gente vê um pequeno jato, um refluxo discreto na válvula aórtica, que também não acaba sendo muito significativo dentro desse contexto clínico, tá? Essa imagem é uma imagem em eixo longo, em eixo curto, desculpa, que é um fatiamento, né, da porção apical até a porção basal. É nessa imagem que a gente faz o cálculo da fração de ejeção, tá? Então, vejam os senhores e as senhoras, vejam como a contratilidade acaba sendo reduzida difusamente, tá? Ela é difusa, ela não respeita um território coronariano, e vejam aqui, onde que deveria aparecer a ponta do ventrículo direito, só é preta, porque está sendo ocupada por músculo, tá? Então, a gente acabou confirmando esse aumento da espessura na porção, no eixo longo e também no eixo curto, tá? Agora, a gente não fica só na caracterização de movimento, de fração de ejeção. A gente avalia também o miocárdio. Como que a gente avalia? Já começa avaliando na perfusão, ou seja, injetar no contraste e ver como ele se distribui ao longo do coração, tanto nas cavidades como no miocárdio. Vocês veem que o contraste chega no lado direito, vai pelas câmaras esquerdas e ele se distribui pelo miocárdio, quando ele fica mais cinza, claro, tá? Aí vocês percebem que tem uma imagem preta que ele acompanha difusamente todo o ventrículo esquerdo e até um ponto do ventrículo direito, tá? Então, vejam como fica preto e difuso, ele acompanha todo o ventrículo esquerdo e também o ponto do ventrículo direito. E aqui, vejam vocês como essa imagem na ponta do ventrículo direito, ela ficou também com cinza clara, ou seja, ela é perfundida, ela tem enchimento de sangue. Então, a gente pode afirmar que isso é músculo, né? Ah, mas não é trombo. Não, não é trombo. O trombo não tem enchimento de sangue. Então, está vascularizado, tá? Então, depois que a gente espera um tempo da perfusão, a gente consegue fazer a imagem do realce tardio. O que é isso? Miocárdio normal, o contraste vai entrar, vai lavar, o miocárdio vai ficar preto. Mas percebam como no subendocárdio ficou retido uma imagem branca, e ela não respeita um território coronariano, ela é difusamente acometendo a porção apical, médio e basal. Então, é uma circunstância que está causando uma retenção de contraste subendocárdico difusa, tá? Inclusive, vejam que ela acomete inserção dos papilares
e respeite também o ventrículo direito. Aqui o raciocínio clínico é o seguinte. Então, estamos diante de um paciente que tem um aumento da espessura no ventrículo direito, na porção apical, tem um realce tardio, uma captação difusa circunferencial no ventrículo esquerdo. Então, o raciocínio de patologias que o método consegue extrair é não cravar o diagnóstico, mas estabelecer o gap de possibilidades que o contexto clínico vai ajudar a responder. Ou, às vezes, também precisa de outros métodos, que são doenças que devem ser lembradas. Cardiomiopatia hipertrófica variante apical do ventrículo direito. É raro, mas está descrito e existe. Outras doenças que causam esse acometimento de realce tardio subendocárdico difuso são endomiocardiofibrose, que inclusive causa um aumento da espessura no ventrículo direito, endomiocardiofibrose. E tem outra doença que se chama fibroelastose. Tá? A fibroelastose é uma fibrose subendocárdica difusa no miocárdio. São nomes difíceis para doenças que vocês ainda não estão acostumados. Mas falando um pouquinho sobre a fibroelastose, é uma doença que pode ser primária ou secundária. A primária é muito rara e ela não tem uma causa específica. A fibroelastose secundária a gente costuma ver em doenças congênitas, que tem um aumento da sobrecarga pressórica no ventrículo esquerdo. Por exemplo, coartação da aorta, estenose aórtica congênita e a mais conhecida, o ventrículo esquerdo hipoplásico, ele causa uma fibrose subendocárdica. Então, tudo isso tem que ser pensado, mas o contexto clínico é que vai vocês confirmarem ou não essa hipótese diagnóstica. Tá? Então, são várias doenças que a gente tem que analisar. Mas também tem que ser lembrado um detalhe. Defeito de perfusão subendocárdico difuso lembra muito uma alteração na oferta e demanda nesse miocárdio. Tá? Então, esse miocárdio está falando para a gente que não está perfundindo adequadamente e difusamente. Então, existem sim doenças, a gente conhece a clássica EDAC, né? Um paciente que infarta, tem uma diminuição da oferta de sangue no miocárdio que causa, sim, um defeito de perfusão e infarto na ressonância. Mas, caracteristicamente, nesse paciente, ela é difusa. Então, a gente vê que tem um defeito de perfusão difuso no ventrículo esquerdo, que poderia ser justificado não simplesmente por uma DA revascularizada, por uma DA em terço médio. Ela não justificaria uma doença tão difusa, mas sim doença difusa de microcirculação, uma oferta-demanda global no coração poderia responder isso. Então, vejam só como caberão 4 hipóteses diagnósticas nessa análise. E só para deixar mais interessante ainda, eu vou mostrar para vocês uma tomografia sem contraste. Então, tomografia, vocês estão vendo aqui uma varredura que a gente fala, está indo da ponta do ventrículo esquerdo até a base do ventrículo esquerdo. Tá? Então, vejam como tem uns pontos pretos espalhados difusamente, acompanhando maioritariamente os segmentos que tinham essa captação de realce. Então, muitos pontos brancos que a gente estava vendo, na verdade, eram também depósitos de gordura. Eu vou me adiantar na discussão, mas quando a gente tem um infarto, quando tem um defeito de perfusão de infarto, tem várias fases, né? Nas fases mais crônicas, ela, inclusive, acaba mudando para gordura e para cálcio. Então, não é infrequente a gente achar infartos crônicos, infartos evoluídos, com um padrão de fibrose, com pontos de cálcio e gordura. Isso tem um nome, é a metaplasia. Uma metaplasia gordurosa, que acaba causando também infartos dessa imagem de gordura. Então, é um contexto clínico que merece ser estudado. A ressonância magnética conseguiu estudar o miocárdio, estudar as características e fornecer essas hipóteses diagnósticas, né? Então, algum comentário adicional, alguma dúvida? Doutor? Pessoal. Quando o senhor comenta que, por ser perfundido aquela estrutura do músculo, na ponta do pé, como é que eu consigo diferenciar de um tumor? Isso. Excelente pergunta, né?
a caracterização do tecido, a caracterização de tumores, acaba sendo um papel muito importante da ressonância magnética, e não só pelo fato que ele é vascularizado ou não, né? Um tumor também apresenta outras características com outras sequências que a gente conseguiria fornecer uma diferença. Por exemplo, sequências ponderadas de edema, sequências ponderadas de gordura. Então, elas têm também uma característica diferente. Um tumor tem que ser caracterizado não só com perfusão, tem outras sequências específicas que ajudam também a diferenciar isso. Quando a gente avalia em massas, é muito importante estabelecer também o tipo de massa que a gente está avaliando, né? A caracterização histológica, às vezes, a gente não consegue, mas, nesse caso, não seria mais para massa até. Uhum. E a caracterização do tecido fica diferente, né? Ele fica diferente do septo. Aqui é exatamente igual ao septo em relação à ponta do VD, não é isso, Ibrahim? Cada tumor vai ter um aspecto diferente. Então, que vai desde a aparência nas imagens iniciais até a questão da perfusão. O tumor que você poderia pensar numa primeira olhada numa imagem como essa seria o rabdomioma, né, que é um tumor benigno, é praticamente músculo, um amartoma, está ali, poderia ser, mas ele tem características de realce diferentes, você geralmente consegue distingui-lo do resto do músculo. Então, não é por uma série só. Raramente um tumor que no rabdomioma, amartoma, teria uma perfusão, uma aparência como essa no restante dos quadros. Tá? Fora a localização, que também sempre é uma dica. Vai lá, Vitor. Vamos embora que tem. Então, esse paciente foi um dilema diagnóstico desde sempre, né? Então, a gente ficou com uma ponta do VD ocupada e um realce tardio circunferencial, né, que nos deixou confusos em saber a etiologia do quadro. E aí resolvemos fazer uma biópsia, não é isso, Vitor? Certo. Então, foram coletados fragmentos endomiocárdico do ventrículo direito, onde foi demonstrada uma hipertrofia focal intensa e uma fibrose intersticial multifocal moderada, sem alterações no endocárdio. Né? Isso levando em conta, né, que foi colocada uma nota de um viés que talvez essa amostra não fosse satisfatória. Doutora, gostaria de comentar? Posso? Pode passar. Tá, ok. Bom, o paciente, então, manteve segmento junto ao setor de miocárdio, evoluiu sem novos episódios anginosos, assintomático, NIRA1, em uso das seguintes medicações, né, o AS, ECA, beta-bloque, espirono, a atorva e a tansulosina para HPB. E foram realizadas mais algumas investigações, né, para tentar isolar essa etiologia. Foi feito um teste genético buscando amiloidose, né, para o gene PTR. A transtirretina foi negativo, inclusive para as VUS, né, que são as variantes de significado indeterminado, foram todas negativas. Sorologias virais negativas. E foram repetidos Holters nesse período, em 3 Holters, continuava apresentando episódios de TV não sustentada. E, então, eu vou, a seguir, colocar alguns exames atuais dele para a gente comentar. Temos aqui um eletrocardiograma recente. Essa doutora... Foi. Eu estou impressionada com a quantidade de fibrose de realce que ele tem na ressonância, e ele tem um eletro que não tem um QRS fragmentado ao ponto desse tipo de repercussão. Habitualmente, nós vemos mais um QRS até mais alargado e fragmentado. Mas esse eletro aí, ele tem um ritmo sinusal, ele tem intervalo PR aumentado, não, está lá no limite. Ele tem uma onda P que sugere um bloqueio interatrial, uma sobrecarga de átrio esquerdo e sobrecarga de ventrículo esquerdo. Não tem outras características dos outros achados que a ressonância mostrou. Mantendo, então, o padrão anterior, né? Sim. Temos um raio-x de tórax recente também. Bom, aqui fomos dos exames mais complexos para um raio-x de tórax, mas sempre tem que ser lembrado na propedêutica, né? Um paciente que ajuda a avaliar algumas outras características até extracardíacas. Também a gente vê que é um paciente que clinicamente não está descompensado e não bate muito com aqueles achados,
mas bate mais com a clínica do paciente, né? Que ele não evoluiria para pensar em uma doença restritiva, vê uma expansibilidade pulmonar, uma área cardíaca até, que chama a normalidade desse raio-x com os outros achados, né? Mas bate mais com a clínica. E, bom, falamos bastante de diversos exames complexos aqui, né? Mas não falamos ainda da nossa estrela aqui do dia a dia, né? Convidado Dr. Tito. Bom. Vamos no eco agora. Então, o Paulo já explicou vários achados que o eco também teve, claro, mas tem uns pontos, acho que, bem significativos que o eco pode ajudar, principalmente nesse achado da arritmia. Essa primeira imagem, para quem não está acostumado, paraesternal eixo longo, ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo, aorta e átrio esquerdo. E nessa primeira visão eu já consigo olhar dois pontos muito curiosos que quando eu olhei só o eco, não tinha visto a ressonância, já chamava bastante atenção. Uma hiperrefringência nesse subendocárdico aqui da região do septo, hiperrefringência também na parede inferolateral aqui, principalmente na média basal, né, de toda a parede inferolateral. E o papilar também bastante hiperrefringente. Quem vê essa imagem em todas as sessões aqui consegue diferenciar bastante do que a gente acharia normal para o que está. Outro ponto importante, por causa de uma tração desse papilar, a gente tem uma insuficiência mitral moderada. Então, tem uma regurgitação mitral secundária, essa alteração tanto contrátil, alteração contrátil dessa parede inferolateral, onde estão anexados esses papilares. Fazendo um eixo curto agora, o ventrículo direito aqui acima, o ventrículo esquerdo, eu consigo ver novamente aquela região hiperrefringente circunferencialmente no ventrículo esquerdo, e já aqui em cima eu vejo também um aumento da espessura, chegando perto daquela região que o Paulo mostrou também na ressonância, lembrando que o septo desse paciente, a Oriente Médio, normalmente era de 10, a parede posterior era de 8, mas nessa região um pouquinho, que tem uma espessura um pouco aumentada, mais perto do ápice, media 14 milímetros. Mais uma vez aí moderada pela tração. Seguindo aqui para o apical, a gente consegue ver mais uma vez a válvula aórtica, a válvula mitral, a hiperrefringência aqui na parede inferolateral, uma fração de ejeção reduzida, a gente calculou depois, com uma alteração de contratilidade difusa. Ele tem hipocontratilidade difusa com uma dissincronia bastante significativa. Fluxo aórtico preservado, nenhum gradiente, nenhum refluxo significativo. O mitral já comentei, com uma IM moderada. E uma PSAP, somando 5, daria 19 milímetros, sem hipertensão pulmonar no momento do exame. Essa medida ela sofre muita alteração do paciente em relação ao tratamento clínico. Então, o paciente que está estável com bastante diurético, por exemplo, em algumas doenças, aquilo pode estar mascarado. Fazendo análise da fração de ejeção, pelo tridimensional e pelo triplanar, uma fração de ejeção de 40%, novamente uma hipodifusa, alguns pontos um pouco mais comprometidos, mas com uma fração de ejeção de 40%. Pontos de curiosidade. O primeiro, o strain, ele é reduzido, 14,4%, então uma fração de ejeção discretamente reduzida e um strain também reduzido. Não tem um padrão específico, não é em linhas, não tem epico-sparing ou qualquer outra característica que seja direcionada a uma doença só. Ele tem alterações difusas, intercaladas com algum miocardioção, mas é bastante reduzido, 14,4%. E outro ponto curioso, para quem tem bastante arritmia, a gente tem uma avaliação aqui da dispersão mecânica, está pequenininha, mas esse PSD é de 85,3, isso é um dado novo, apenas os aparelhos da GE, que a gente tem aqui no serviço, dão esse dado com certa maior acurácia. Em paciente que tem acima de 70 milissegundos, é muito mais comum o encontro de arritmias, como foi o caso de TVNS, então fala bastante a favor desse paciente ser um paciente com risco aumentado por arritmias mais complexas. Principalmente o paciente de cardiopatia hipertrófica, nos estudos, quem tem acima de 70, tem mais associação com arritmia complexa. A gente não tem um valor normal estabelecido, mas abaixo de 50 seria considerado mais próximo do normal. Para quem não sabe, isso aqui mede o desvio padrão do pico de contratilidade de cada segmento, só para a gente ver a homogeneidade da contratilidade do ventrículo esquerdo. Outra curiosidade do ventrículo direito, a gente vê que estão reduzidos os strains, tanto o global quanto o sol da parede livre, a gente costuma fazer essa medida, mas muito mais comprometido no ápice. Isso começou a chamar a atenção, então eu tenho uma doença mais intensa, digamos, no ápice do ventrículo direito. O Paulo também já tinha mostrado isso. Para corroborar com essa ideia, eu tenho um deslocamento do anel tricuspídeo próximo do normal. Então, esse deslocamento tem uma velocidade normal, de 11 centímetros por segundo, mas tem uma deformação miocárdica alterada no ápice.
Função atrial reduzida, a gente tem um reservatório normal, mas conduta e contratilidade bastante reduzida. Então, para resumir, um ventrículo esquerdo com uma dissincronia significativa, uma hipodifusa, mas dissincronia presente, fração de ejeção discretamente reduzida, 41%, um strain reduzido não só no VE como no VD, lembrando que o strain é mais reduzido no VD. Por último, a gente tem um velamento aqui do ápice do ventrículo direito, associado àquelas áreas de hiperrefringência na superfície do subendocárdio. Só isso. Perfeito. Vamos tentar ir um pouquinho mais rápido, né, doutor Vitor, que a gente avançou na hora. E agora o final, né? Vou adiantando aqui, então. Esse aqui eram os elétrons dos filhos dele, mas não teve nenhuma grande alteração. Eu acho que a gente... Vou pedir só para o doutor Tito comentar rapidamente o eco do filho, né? O eco do filho, diferente do pai, pode ir passando, ele não tem absolutamente nada, não tem aumento da espessura, o VD funciona normalmente, pode ir passando. Aí o eixo longo novamente, nenhum refluxo valvar, pode passar. A gente tem a avaliação da tricúspide também sem nenhum refluxo, sem aumento do ventrículo direito e do ato direito, os fluxos preservados, função diastólica também dentro da normalidade, nenhuma alteração contrátil, fração de ejeção preservada, não tem aumento dos átrios, fração de pode passar, tridimensional também análise normal, o strain absolutamente normal, 20,6, sem nenhuma alteração, PSD lá, 40 e alguma coisa, sem nenhuma alteração também na dispersão. A ressonância do filho deu um pouquinho de aumento de espessura, né? Por favor, rápido. O que chama a atenção aqui, você pode passar, vocês percebem que o septo tem um discreto aumento de espessura. Quando a gente fez uma medida, a gente viu que chegamos em 13. Então, lembrando os critérios, né, pacientes que têm acima de 15, a gente já tem que pensar em um fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica, e se tem uma mutação genética do familiar do primeiro grau positiva, com 13 já estabelecemos um critério diagnóstico, mas isso ainda veremos, né, doutora? Mas familiar de um paciente com hipertrófico, não precisa de estudo genético. Se for familiar, você fecha o diagnóstico. Acho que o filho ajudou também, né? Vamos em frente. Bom, temos um painel genético para miocardiopatia em andamento, estamos aguardando. E fica agora aí a pergunta, né? E agora, o que faremos com isso tudo? Pois é. Então, agora acho que a gente fecha o diagnóstico, a gente raciocinou bastante, discutiu aqui na diretoria, né, Ibrahim? E chegamos à conclusão que é um paciente que tem uma miocardiopatia hipertrófica, que o ventrículo esquerdo atualmente não apresenta paredes espessadas, porque ele deve ter tido um infarto subendocárdico difuso, um infarto tipo 2, e ficou só o aumento de espessura na parede do ventrículo direito. Passe o próximo, por favor, Vitor. Que é diferente do diagnóstico inicial que a gente tinha, que a gente tinha pensado mais em endomiocardiofibrose. E a gente trouxe até um slide que não está aparecendo aqui, de um caso semelhante de um infarto subendocárdico. Passou? Você volta, então, um pouquinho, por favor, enquanto a doutora Mirella apresenta, que é um caso, eu acho que não. É um caso em que a gente mostra que houve também um infarto que fez o afilamento de paredes. Vocês observem aqui. Isso mais preto aqui no músculo é o infarto que essa paciente teve, a troponina dela estourou, inclusive fez um pirofosfato que mostrou uma captação em todo o coração, mostrando que houve um infarto subendocárdico e provavelmente se essa paciente tivesse podido fazer uma ressonância posteriormente, ia ser igual a desse paciente com parede fina, né? E a gente não ia poder fazer o diagnóstico de hipertrófica e metaplasia gordurosa. Então, um caso ensina para o outro, né? Nos ajuda a ensinar. Doutora Mirella, eu pedi para você ser bem rápido nas suas observações finais. Boa tarde, meu nome é Mirella, eu sou residente de cardiologia da UFMG e a gente trouxe para a discussão os padrões de realce tardio na ressonância cardíaca. Então, rapidamente, como o doutor Paulo já falou, o realce tardio pelo gadolínio ele é adquirido numa fase mais tardia da ressonância, na fase de equilíbrio. E através da captação, seja no espaço extracelular do miocárdio ou de miócitos rompidos, a gente consegue, através da captação, ter uma avaliação ou de infiltração ou de fibrose e necrose. A localização e o padrão do realce tardio, eles conseguem nos ajudar a pensar no tipo de cardiomiopatia. Então, essa primeira imagem é para a gente ter uma dimensão que, mesmo diante dos fenótipos de doença mais hipertrófica, dos fenótipos de doença de miocardiopatia dilatada, a gente tem diferentes padrões de realce e de localização.
Essa imagem ela é interessante para a gente começar a entender a diferenciação. Então, o realce isquêmico, né, do infarto, ele é um realce inicialmente subendocárdico e pode evoluir para um acometimento transmural. Já as miocardiopatias, então, ditas não isquêmicas, em geral, elas preservam o subendocárdio e o acometimento pode ser pelo realce tardio mesocárdico ou até mesmo epicárdico. Uma exceção aqui destacada da amiloidose na esclerose sistêmica, que a gente acaba podendo ter também um realce subendocárdico mais circunferencial, mais difuso. Então, eu vou resumir a apresentação nesse slide, só para a gente atentar, então, nos diagnósticos diferenciais. No realce tardio mesocárdico, com uma localização mais septal, o que a gente tem que pensar? Diagnóstico de cardiomiopatia dilatada, miocardite ou até mesmo sarcoidose. Já quando o realce tardio mesocárdico ele tem um acometimento mais inferolateral, a gente tem que atentar para as possibilidades de miocardite, sarcoidose, Chagas e até mesmo Fabry. Quando o acometimento mesocárdico ele se localiza nos pontos de inserção interventricular, a gente lembra do diagnóstico da cardiopatia hipertrófica também. No realce tardio epicárdico, de localização septal, entram nos diagnósticos diferenciais a miocardite e a sarcoidose novamente, e quando a localização é mais inferolateral, a gente pensa na possibilidade de miocardite, sarcoidose e de doença de Chagas. Essa imagem ela é interessante porque ela mostra a representação gráfica de algumas cardiomiopatias. Então, a cardiomiopatia hipertensiva, a gente observa que o realce é ausente. A gente vê o miocárdio preto na imagem. Por exemplo, na cardiomiopatia hipertrófica, a gente consegue observar na imagem o destaque do realce nas áreas juncionais. Na amiloidose, nessa terceira imagem, o realce subendocárdico mais circunferencial, e na doença de Fabry, o acometimento é subepicárdico e inferolateral basal, aqui na imagem. Os próximos slides seriam para detalhamento de cada uma das patologias. Sim. Eu vou só fazer uma aclaração que a doutora Edileide me permitiu. Na amiloidose, o subendocárdico, ele também se acompanha do aumento difuso da espessura, que em detrimento desse caso a gente não tinha visto. Tinha visto paredes finas e realce subendocárdico. Então, embora seja um padrão, não sugeria muito a amiloidose como diagnóstico pela ressonância magnética. Excelente. Obrigada, doutora Mirella. Foram excelentes as apresentações da doutora Vitor e da doutora Mirella. Eu vou dar a palavra para o Ibrahim finalizar. Não, você recuperou o tempo perdido, apresentou muito bem, obrigado. E você, a gente nota a evolução como 2 dias e meio de residência fizeram a diferença na qualidade da sua apresentação. Parabéns, mano. Assim, no começo, já mandaram muito bem. O caso é extremamente desafiador, saiu com o diagnóstico diferencial de endomiocardiofibrose, foi mudando e a gente foi revendo, e esse é o espírito dessas reuniões, mostrar que conforme a gente vai avançando e a medicina vai avançando, a gente revê conceitos antigamente, por isso que a medicina continua sendo a ciência das verdades transitórias. Muito obrigado a todos, excelente semana, até terça com mais um caso desafiador.